Eu quero cumprimentar a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Nesta oportunidade estudaremos a nossa lição da Escola Bíblica de número 5, com o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nós também, esse texto está baseado, essa lição está baseada no livro de Efésios, no capítulo 2, o verso 4 e o verso 5, que diz nosso texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a nossa verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, somos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica, ela está no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 10. E nosso objetivo nesse estudo, queridos, é nós revelarmos a graça salvadora de Cristo. E esta graça salvadora de Cristo é que nos garante a vida eterna. Então, queridos e amados irmãos, amigos que estão assistindo, que vão assistir essa live, vocês aí permaneçam conosco. É uma lição maravilhosa e nós vamos aprender muito com a palavra do Senhor. Nessa presente sessão da Epístola aos Efésios, Paulo nos apresenta relevantes aspectos doutrinários acerca da salvação. Nela, o apóstolo Paulo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nós todos sabemos a nossa condição atual e a nossa condição anterior. Todos nós sabemos que nós somos libertos dos nossos pecados, e esse favor, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que é um favor imerecido, um favor que nós não merecíamos. E na epístola, ou seja, no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 16, a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que viesse para nosso perdão dos nossos pecados. Então, esse favor, essa salvação, essa libertação dos nossos pecados é um favor que nós não merecíamos. Os nossos atos, as nossas obras não mereciam o grande amor de Deus para com as nossas vidas. E a lição nos fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E na epístola, no início da epístola, o apóstolo Paulo ele lembra que antes da regeneração, todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. E a Bíblia chega a dizer que se nós dissermos que não temos pecado, mentimos, e nós fizemos o maior dos pecadores. Então, queridos, todos nós sabemos que a nossa natureza, ela estava morta em ofensas e em pecados. E a Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo diz na epístola de Efésios, que nós éramos por natureza filhos da ira. E qual que era a nossa condição anterior? A Bíblia fala que e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego, né? Ele tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O que é isso? É quando nós fizemos as coisas de forma consciente, de forma que nós sabemos que nós estamos errados, estamos dando um passo em falso. E quando nós estamos, essa palavra ofensa, ela tem a dizer então que nós estamos realizando, estamos pecando de forma deliberada. E o termo pecado, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, queridos, nós todos vivíamos em ofensas e pecados, ou seja,
fazíamos as coisas de forma deliberada, fazíamos as coisas de forma equivocada, fazíamos as coisas sem pensarmos realmente nas consequências, né? E o pecado, tem o termo que fala, amartia, ele diz assim, aquele que erra o alvo, aquele que está indo na direção errada. E em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, ele diz assim, o homem que está em pecado, está em ofensa, ele está morto. Claro que essa morte, ela é uma morte espiritual, ela é uma morte que, provocada pelo pecado, o homem morre. E quando o homem peca, o homem se afasta de Deus, separa o homem de Deus. E a Bíblia diz que quando o Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, houve uma divisão entre Deus e o homem, houve uma separação entre Deus e o homem. E o homem que tinha o contato direto com Deus, o homem que tinha um contato todos os dias com Deus, então acabou se afastando de Deus. Então, inevitavelmente, o pecado e as ofensas contra Deus separam nós de Deus. E o nosso corpo, a nossa natureza pecaminosa, ele impede de ouvir a voz e a obedecer à voz de Deus. Por quê, queridos? Porque nós somos dotados de corpo e nós somos dotados de alma e de espírito. E o que acontece? O corpo, ele puxa para as coisas da carne, enquanto que o espírito puxa para as coisas celestiais, as coisas de Deus. E um dos problemas grandes para conosco é que quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus, e isso faz com que nós nos afastamos de Deus. E com isso, nós perdemos a capacidade de ouvir a Deus, de falar com Deus e de obedecer à voz de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, a Timóteo, ele disse assim, quem assim vive está morto, né? Quem assim vive está morto. Então, queridos irmãos, é as nossas ofensas, é os nossos pecados que nos afastam do nosso Criador. A má conduta, que em outro tempo, a Bíblia diz assim, andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato andar. Refere-se às atitudes erradas, adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então veja bem, quando o apóstolo diz assim, andastes, né, segundo o curso do mundo, esta palavra, né, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. E quais eram os costumes da época? Imoralidade, né, o furto, a mentira, tantas coisas eram os costumes daquela época. E uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado, é muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então, queridos irmãos, queridos alunos da escola bíblica, uma das coisas que nós temos que nos compreender, que nós somos deste mundo, mas nós não estamos, ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos estar no mundo, viver no mundo, ver as coisas que o mundo faz, ver as imoralidades que o mundo tem, mas nós não podemos, de forma alguma, achar isso normal. Nós não podemos, com isso, andar segundo o curso do mundo. Por quê, queridos? Esta prática não é a prática do cristão. Esta prática não é a nossa prática atual. Essa podia ser a nossa prática anterior, podia ser a nossa forma de viver anterior, podia ser a nossa forma de viver quando nós estávamos no engano, no pecado, mas hoje nós estamos o quê? Nós não andamos segundo o curso deste mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente. Então, quando o Paulo diz assim, andaste segundo o curso do mundo,
Isso era anterior à nossa vida de regeneração, à nossa vida passada, antes de nós sermos salvo. Então hoje, queridos, nós temos que entender que a nossa vida hoje, ela tem que ser diferente. Nós temos que viver diferente. E a Bíblia ainda fala, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, assim, andar segundo o príncipe da potestade do ar. Ele está fazendo uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Isso não cabe a nós cristãos. Nós temos que entender que nós não seguimos o curso do mundo e nem somos influenciados pelos príncipes das potestades do ar. Nós temos que ter a nossa consciência voltada para Deus. Então isso é muito importante, né? E a Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, né? Então assim, não é necessário temer, pois Deus já exaltou Cristo acima de todos eles. O que nós temos que fazer é resistir. E a Bíblia fala, para nós resistirmos o mal, para nós resistirmos o diabo, para nós investirmos contra essas obras, e com certeza não somos nós que somos vencedores, Cristo já venceu por nós. E veja bem, o apóstolo ainda fala no versículo 3, ele fala assim, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Que coisa interessante, que todos nós fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Por quê? Porque nós sabemos que a inclinação da nossa carne é para fazer o mal. E isso faz parte da nossa natureza humana, faz parte da natureza do homem, faz parte da natureza do ser humano, o fato de nós termos essa tendência da inclinação para as coisas da carne, para as coisas do mal, para as coisas erradas. Então assim, quando Paulo fala, antes andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós temos que entender, queridos, que isso também faz parte da nossa velha natureza, né? E nessa velha natureza estão incluídos os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. E como resultado disso, naquela época, não hoje, mas naquela época, nós éramos tidos como filhos da ira. Isto é, nós éramos condenados e desprovidos do favor divino. Nós estávamos fora do propósito de Deus para a nossa vida. E Paulo sublima que esta era a nossa condição. Entretanto, aprove Deus nos eleger e nos predestinar para sermos filhos de adoção. Aí você me pergunta, o que é filhos de adoção? O que é ser filhos de adoção? Nós sabemos que todos nós fomos criados por Deus. E a Bíblia diz que nós éramos considerados criaturas de Deus. Nós éramos considerados criaturas de Deus. Até o momento em que Jesus Cristo entregou a sua vida pelos nossos pecados. Morreu em nosso lugar. Com isso, a Bíblia diz que Deus já não nos chamou mais nem de amigos, Ele chamou de filhos. Ele nos trata como filhos. E o apóstolo fala que nós somos filhos por adoção. Ou seja, através de Jesus Cristo foi a nós alcançada a salvação. E a Bíblia fala que todos nós estávamos condenados à morte. E também diz a Bíblia Sagrada que num certo momento Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, mas todos haviam pecado e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então, queridos, se nós hoje somos chamados de filhos de Deus, nós fomos chamados
porque Deus nos elegeu e nos predestinou para sermos seus filhos por adoção. E o tópico 2 da nossa lição, ele diz: vivificados pela graça. E diz assim: por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Às vezes compreendemos e às vezes ouvimos falar que as pessoas são alcançadas por Deus porque as pessoas são boas. E eu já vi gente dizer que eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu tenho bom pensamento, eu tenho boas atitudes. Mas, queridos, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse alcance de Deus para nós, ele somente foi possível por um ato de bondade e de misericórdia de Deus. Porque todos nós pecamos. E eu falei anteriormente que a Bíblia mesmo diz que se dissermos que não temos pecado, somos o maior dos mentirosos. Por quê? Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua imensamente graça, pelo seu imensamente amor, Ele nos alcançou e nos deu a nossa vida que temos hoje. Então veja bem, após nós constatar essa situação, nós temos que entender que nós só podemos ser alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Paulo, ele descreve os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram esse quadro triste, esse quadro caótico da raça humana, né? Começando com uma manifestação de Paulo, ele declara bem assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então, misericórdia, queridos, misericórdia é isso. É Deus olhando para nós, Deus observando as nossas vidas e tendo de nós compaixão, né? Pessoas indignas, pessoas sem qualquer perspectiva de um futuro melhor, mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita compaixão, Ele nos alcançou. E a carta aos Efésios, ela ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira de Deus, né? Veja bem, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Não é uma misericórdia apenas, mas é uma abundante misericórdia. Então veja bem, queridos, hoje, se estamos aqui, se vivemos nessa terra, se estamos sendo abençoados por Deus, é porque Deus mostrou o seu grande amor para conosco e a sua misericórdia extraordinária para com as nossas vidas. E essa riquíssima misericórdia, ela procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia, ela é clara ao dizer que o amor de Deus, ele é extraordinário. E como eu falei para vocês no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, é tão claro isso, quando ele diz assim: mas Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos enganados, todos nós estávamos vivendo no erro e no pecado, prontos a sermos destruídos pelo inimigo das nossas almas. Mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Agora, queridos, também a lição nos diz que nós somos vivificados pela graça de Deus. E diz aqui, descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus
nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nós nascemos de novo. Qual é que é o novo nascimento? O novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos, né? E Nicodemos foi ter a noite com Jesus e a pergunta dele era: o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus disse para ele: Nicodemos, o interessante, o necessário é que você nasça de novo. Então essa é o novo nascimento. Isso é o nascermos de novo. Nós não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Então nós estávamos mortos. Quando o apóstolo diz assim, estávamos mortos em nossas ofensas, é porque é passado. Hoje nós estamos vivificados, e esse vivificado não é mérito meu, não é mérito teu. Esse vivificado é porque Cristo, porque Deus nos amou de tal maneira, né? Então nós fomos vivificados sem os nossos méritos, né? Nós não temos mérito nisso. Isso só foi efetivado pela graça de Deus. E a graça de Deus é um favor que é imerecido, que nós não tínhamos condições de ser alcançado por Deus. Mas Deus, que é grandioso em misericórdia, nos alcançou. Olha o que diz o versículo 8, versículo 8 do capítulo 2 de Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, se nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, se nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, nós pensamos assim: eu fiz coisas para ser alcançado pela misericórdia de Deus. Não. A Bíblia diz que pela graça de Deus nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de mim, não vem de você, isso é um dom de Deus, é o amor de Deus para com as nossas vidas. E como eu disse antes, tem pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, eu faço caridade. Mas a Bíblia diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o apóstolo dos gentios, que é isso, ele ainda destaca que o poder de Deus, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha o que diz a verso 6, diz assim: nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Então, queridos e amados alunos da escola bíblica, é muito interessante nós entendermos, nós compreendermos e nós glorificarmos a Deus por isso, porque a Bíblia diz que pela graça de Deus nós fomos alcançados, né? Assim, diz a lição: ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação é a imensurável graça de Deus a favor do divino, o favor divino imerecido. Ou seja, Deus nos alcançou, mesmo nós estando em todo pecado, em todo erro. Deus diz assim: eu tenho prazer em você, eu aposto em você, né? Às vezes nós olhamos para certas pessoas e pensamos: isso não merece ser alcançado por Deus. Agora imagina nós, queridos, se todos nós pensássemos a mesma coisa, né? Se todos nós pensássemos se Deus pensasse acerca de nós, melhor dizendo, se Deus pensasse acerca de nós, que nós não teríamos direito à salvação, se nós não tivesse, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas,
pelo nosso tão grande erro que nós praticamos, se Deus dissesse assim, você não pode ser alcançado, né? Quantos de nós hoje não teríamos conseguido alcançar esse favor imerecido? Ou seja, nós não somos merecedores, nós não temos condições de ser merecedores, mas é a graça de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus que nos alcança. E o tópico 3 diz assim, que é o versículo 9, diz assim, a salvação não vem das obras. E no próprio livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 8 até o verso 10, eu li o 8, 9, vou ler o 10, diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nele, né? Então, a salvação, ela não depende de obras humanas, a salvação. Veja bem, a salvação, ela não depende da obra humana. Não adianta nós fazermos coisas para sermos salvos, que não vai resolver. Agora, depois que nós somos salvos, depois que nós somos encontrados por Jesus, as nossas obras têm que ser boas. Por quê? Talvez você me pergunte, mas por que isso? Por que as nossas boas obras têm que ser boas? Porque o fruto de cristão, o nosso fruto de crente, é produzir coisas boas. Nós não vivemos mais segundo a carne, nós não vivemos mais segundo as ofensas, nós não vivemos mais segundo os costumes do mundo, nós não vivemos mais segundo a situação que o mundo vivia. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E pela graça de Deus, como nós fomos salvos, nós passamos a viver, nós passamos a ser cristão. E como cristão, nós temos que ser parecidos com Cristo. Nós temos que ser parecidos com Cristo. E aqui diz assim, a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas no livro de Efésios, capítulo 1 até o verso 7, né? Portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão de Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. E a palavra graça, ela é a tradução do grego, que no grego diz charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, né? Não veio da nossa parte. E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, queridos irmãos, queridos alunos da escola bíblica, a nossa salvação, ela se deu mediante a graça de Deus nas nossas vidas, né? E a lição diz assim, todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Ele pode escolher entre a salvação e a perdição, né? Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então é isso que nós entendemos, porque muitas pessoas são salvas, têm um encontro com Cristo e num determinado momento resolvem desistir, resolvem parar, né? Resolvem voltar para o pecado. E o que é isso? Isso é uma escolha que Deus deixou ao ser humano. A salvação não é uma imposição de Deus, né? A graça de Deus está aberta a todo aquele que quer, né? A salvação está de Deus foi estendida ao ser humano para todo aquele que crer, né? Então, queridos, tanto é que quando o apóstolo Paulo quando Paulo e Silas estavam na prisão, que
que aquele carcereiro veio e disse para eles assim: olha, como eu posso ser salvo, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, creia e você será salvo. Por quê? Porque a salvação estava estendida para todos, né? Agora, nós não podemos pensar que a partir do dia em que nós somos salvos, que nós somos encontrados por Jesus, que nós alcançamos a salvação, a partir dali a nossa liberdade é restrita. Não, pelo contrário. Aí sim Deus nos dá a liberdade, e aí nós podemos escolher o que nós queremos e o que nós não queremos. Só que daí nós temos uma consciência bem clara, que nós fomos alcançados por Deus, fomos transformados por Deus, e se nós retrocedermos, é porque também nós desejamos retroceder. E a lição diz que a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então, queridos, fala aqui sobre obras como evidência da salvação. Paulo ele usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão: isso não vem de vós, né? Trata da salvação pela graça, que provém de Deus, que vem da misericórdia, da bondade e do amor de Deus para nós. E a segunda, que Paulo fala que é no versículo 9, ele assim: não vem das obras. O que ele quis dizer? Isso indica que não se trata de uma recompensa de algum ato humano, né? Não existe qualquer coisa que o ser humano possa fazer de obras para ser salvo. A única coisa que o ser humano pode fazer para ser salvo é aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvação. Como a salvação não é uma realização divina, agora nós somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Uma transformação ocorreu agora na nossa vida, né? Então agora nós não somos mais as coisas que fazíamos no passado, não vivemos das coisas velhas. Isso tudo já passou. E no livro de 2 Coríntios diz assim: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, agora ele usa com uma perspectiva positiva. O que ele diz assim? Ele diz assim: agora vocês sendo salvos, vocês vão fazer boas obras, porque vocês são salvos. E a gente não faz boas obras para ser salvo. A gente faz boas obras porque a gente é salvo. E isso evidencia a nossa salvação. E nesses dias aí de essa grande pandemia que se instaurou no nosso país, nossos municípios, nós vemos tantas pessoas fazendo boas ações. Boas ações é válido? Claro. Isso vai te salvar? Não. Né? Essas boas práticas, essas boas obras, as atitudes de solidariedade são importantes nesse momento, lógico, mas isso não vos garante a salvação. A salvação somente pode ser evidenciada e encontrada por meio de Jesus Cristo. Então, queridos, a nossa conclusão diz assim, que antes da regeneração éramos filhos da ira, né? Todos nós éramos considerados filhos da ira. Nós estávamos condenados à perdição eterna, mas por um ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós nos tornamos filho por adoção. E essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. E aí, queridos, a partir da nossa salvação, a partir do momento que nós nos tornamos cristão, porque o cristão verdadeiro não é aquele que acredita em Jesus, não é esse o cristão. O verdadeiro cristão é aquele que faz as obras de Deus, é aquele que aceitou a Jesus como seu Salvador. Nós não somos apenas seguidores de Jesus, nós somos imitadores de Cristo.
nós queremos ser parecidos com Jesus. Então hoje, se nós praticamos boas obras, não é para que as pessoas nos enxerguem. Se nós praticamos boas obras, não é para que as pessoas nos elogiem, né? O elogio às boas obras, e a palavra do Senhor diz que muitos querem receber a recompensa. E esses que querem receber a recompensa aqui na terra, já receberam o seu galardão. Mas nós praticamos as boas obras, todo cristão deve praticar as boas obras, como fruto da sua salvação. E essa prática, ela glorifica a Deus, o nosso Pai. Daí as pessoas vão dizer assim: nós estávamos errados, nós éramos errados, nós fazíamos coisas erradas, e hoje nós estamos fazendo as coisas corretas. Então tem atitudes, queridos, da nossa vida passada, que ele tem que ficar no passado, junto com aquela situação que nós andávamos errado, andávamos segundo o curso do mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade, andávamos fazendo a vontade da carne. Hoje não nos permite mais fazermos isso, sabe por quê? Porque nós somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Hoje nossos frutos devem ser frutos de arrependimento. Hoje nossos frutos têm que ser frutos para glorificação ao nosso Pai. Hoje nós devemos dar frutos de arrependimentos, e todas as boas obras que praticamos, não podemos pensar: estou garantindo um lugar no céu. Não, você está simplesmente praticando os frutos que é do teu arrependimento e da salvação. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. E vamos viver isso hoje. Nós não estamos mais vivendo de acordo com a nossa vida passada. Estamos vivendo de acordo com a nossa vida salvo por Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês. Eterno Deus e eterno Pai que estás no céu, eu te louvo, Senhor, por esta lição a qual estudamos, a qual, Senhor, falamos sobre a libertação da nossa vida passada, do pecado, e a nossa nova vida em Cristo. Pai, que esta palavra sirva, Senhor, para o relevo espiritual de cada um que vai assistir, que está assistindo a esta live, e que eles possam, Senhor, receber de Ti algo maravilhoso na sua vida, e que possamos Te glorificar, Senhor, porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós fomos salvos e fomos encontrados em Ti. Eu rogo a Ti, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém.